Bem-vindo à jornada Os Arquitetos da Humanidade. Neste primeiro episódio, os Halloween da sexta dimensão, você vai conhecer sobre a criação do tempo e espaço, o que são Halloween, o processo de expressão universal, a sexta dimensão, as estrelas como portais interdimensionais. Também vamos ver sobre os Pleiadianos, Arcturianos e o Merkabah. Vem comigo! Hey, que bom que você está aqui. Fico muito feliz com a sua presença. Preparei essa primeira aula com todo carinho. Você já vai ter agora aqui conhecimento sobre a sexta dimensão, sobre o que são os Halloween, os criadores, os grandes arquitetos do universo. Você vai entender mais como funciona o processo de expressão vibracional, como um ser criado na sexta dimensão se manifesta aqui na terceira dimensão. Você vai entender esse processo e ver como isso é lindo, é magnífico, vai entender as polaridades também e aprenderá muito sobre o jogo da dualidade. É muito importante nós começarmos esse estudo pela sexta dimensão, pelos grandes criadores, mas não vai ser a primeira vez que nós vamos falar da sexta dimensão aqui no nosso projeto, na nossa plataforma. Você também vai ter oportunidade ao longo dessa primeira aula de conhecer um pouco mais sobre como funcionam os portais interdimensionais, como se processa essa materialização, vai conhecer um pouco sobre quem são os Pleiadianos, de onde vieram e qual é a grande missão que eles têm aqui conosco no planeta Terra, e também conhecer os Arcturianos, sim, e a sua grande contribuição para todos nós, para a formação da nossa civilização. Um pouquinho, vamos começar de leve no assunto do Merkabah. A gente vai aprofundar todos esses assuntos ao longo dos nossos próximos episódios no nosso portal. Eu criei um material rico, colorido, com imagens para que você possa ter já referências mentais. Ele vem com vídeos e textos para que você consiga ler e todos os seus sentidos perceber. Mas eu quero lhe pedir uma coisa, não faça essas aulas correndo no sentido de ter conteúdo, porque não foi para isso que elas foram criadas. Elas foram criadas para que você vivencie, entre em cada uma delas e encontre em si, né, o grande objetivo desse conhecimento, que não está lá fora, está aqui dentro. Então respire e vá com calma, vai no seu tempo, faça as pausas, volte um pouquinho se precisar. Não é um conhecimento de quantidade. Não se preocupe se você não vai entender tudo agora. Vai pegando pequenos flashes e sinta no seu coração as mudanças que isso vem fazendo com você. Tá? Não se preocupe agora, porque nós vamos voltar a todos esses assuntos mais lá na frente. E espero de coração que ao final dessa aula você seja o nosso grande companheiro, a nossa grande companheira, rumo a expandir esse conhecimento e termos um portal, uma comunidade de discussão mais avançada, mais dedicada, mais conectada com a verdadeira missão que nós temos agora, que é promover a transição planetária. Então respira e navega comigo. A origem da nossa espécie é uma projeção dos arquitetos da criação, e isso se refere aos seres da sexta dimensão. Um Elohim é uma projeção da nossa imagem dentro de um universo, como se fosse uma simples partícula em um átomo dentro do nosso próprio corpo. Eles são a base pela qual tudo existe. Não uma base mínima, porém uma base externa muito maior, a partir da qual se projeta tudo até o interior. Inclusive tudo o que irá se manifestar aqui na terceira dimensão. Então somos parte do arquiteto deste sistema. Nós da terceira dimensão somos um produto direto da projeção da sexta dimensão. Na sexta dimensão, tudo o que existe é uma projeção de padrões de geometria que estão vibrando, ressoando e gerando cores e luzes, porém sem uma forma específica. Quando um ser da sexta dimensão contempla o espaço, olha para o céu, digamos assim, ele vê um universo cheio de luzes, padrões, cores e vibração. Na sexta dimensão, tudo se inicia com 6 esferas, que começam a movimentar-se e gerar a sua própria energia, começam a polarizar-se, gerando ondas positivas e ondas negativas imprescindíveis para que haja o movimento.
Assim, são delineados os tempos e os espaços pelos quais o grande ser universal projeta-se para experimentar a si mesmo em diferentes perspectivas. Está criada a dualidade. Essa dualidade faz com que haja um reflexo nas mesmas esferas, produzindo uma mitose, e essas 6 esferas, ou células originais, se dividem cada uma em 2. Então tudo o que existe é 12. 6 no tempo e 6 no espaço. Estes 12 representam os arquitetos da sexta dimensão, de tudo o que vai surgir a partir desse mesmo instante, no tempo e no espaço do cosmos, chamado pela cultura hebraica de Elohim. Elohim são as expressões de Deus, as diferentes formas em que a grande divindade se expressa. O processo de expressão universal. Preste atenção, esses 12 seres geram 12 vibrações. Essas 12 vibrações geram 12 energias. Essas 12 energias geram 12 raios ou cores. E essas cores geram 12 geometrias. E as geometrias são as grandes responsáveis pelo processo de manifestação, de expressão universal, de integração e transcendência universal. A terceira dimensão. Por que nós somos tão importantes para a evolução do cosmos? Todo ser que está em terceira dimensão está condicionado pelas estruturas criadas lá na sexta dimensão. A sexta é a que nos habilita a poder estar densificados e presos na matéria, e principalmente a que nos dá as ferramentas para poder transformar essa realidade e sermos livres. Entenda que a terceira dimensão é o resultado da sexta dimensão, e é aqui onde se encontram os arquitetos de realidades, onde encontramos a nós mesmos criando a nossa própria realidade. Essas 2 dimensões têm sua multiplicação na 9ª dimensão. 3, 6, 9. A 9ª dimensão é a última e mais importante de todas. É a que nos conecta com a transcendência total de tudo o que é criado. Para poder atravessar todo o universo e transformar toda a realidade, os números são 3, 6 e 9. A 2ª, 4ª e 8ª dimensão nos mostram a consciência, a rede, onde se registram toda a informação de todos os tempos, onde se desenham os tempos para poderem ser vividos pelo Espírito. Na 3ª, 6ª e 9ª é onde podemos viver, trabalhar, experimentar aquele sonho que estamos criando, aquela emoção que temos sentido. Estas são as mais importantes para nós humanos, porque mostram o caminho a seguir para encontrar a nossa divindade. Saiba que os seres de outras dimensões ficam dependentes da expansão dos seres de terceira dimensão, porque tudo o que nos acontece aqui é o que nos leva diretamente à transformação do cosmos e à conexão com a divindade. Os buracos negros. Quando nós contemplamos o céu, vemos tudo escuro, com pontos brilhantes como luzes, que são as estrelas e os planetas. Quando estes seres contemplam o céu, eles veem muita luz e inúmeros buracos escuros. Estes pontos escuros representam a máxima densificação de toda a luz do sistema. É ali onde surge a matéria. A densificação máxima é a origem da materialização de todos esses padrões. Aquilo que nós chamamos estrelas e constelações são para eles portais entre realidades, e o núcleo de cada estrela é um centro de poder que cria uma grande potência energética que abre os dados de informação da sexta dimensão. As estrelas são para eles máquinas quânticas, formadas por diferentes padrões de geometria que se deslocam, se autodestroem e autocriam e manifestam-se em todas as dimensões ao mesmo tempo. Então é através desses portais nas estrelas, que são como um veículo para eles, que os seres de sexta dimensão conseguem ingressar na quinta dimensão
e podem projetar o que antes era um simples padrão criativo em aspectos do tempo e do espaço, na quarta e na terceira dimensão. É desta forma que os Helloween utilizam esses portais para levar a informação até os planos da densidade, e nestes planos de densidade conseguem manifestar a sua intenção, o seu propósito. Portais interdimensionais. Tudo é informação. Informação é frequência que conecta tudo através de portais interdimensionais. Saiba que os primeiros territórios povoados por seres da quinta dimensão são os sóis. Muitos seres que atuam no universo provêm dos sóis. Eles não sentem o calor do que é o fogo queimando, combustível por milhões de anos a altas temperaturas. O que eles sentem é apenas os altos padrões de luz. Onde nós vemos o fogo, eles veem construções lumínicas, projeções da cidade de luz. Pleiades é um conjunto estelar onde estes seres da sexta dimensão ingressam num padrão de quinta dimensão, trazendo informações, orientações e intenções para se manifestarem em quarta e terceira dimensão. As Pleiades se encontram no que chamamos o coração da constelação de Touro. São um grupo de estrelas lumínicas que estão muito distantes entre si, embora nós as percebamos muito perto uma das outras. O portal das Pleiades na constelação de Touro é o portal mais direto que há entre a sexta dimensão e a quinta dimensão, que representa a maestria espiritual para nós aqui na Terra. Os seres que surgiram nas Pleiades não habitam planetas físicos, mas planetas etéricos. Se nós pudéssemos viajar até as Pleiades, veríamos planetas aparentemente sem vida, a partir aqui da nossa visão da terceira dimensão. Mas na quinta dimensão, provavelmente, tem uma grande capacidade de vida e, portanto, existem cidades de luz, projeções de povos, de bosques, de civilização. Os pleiadianos são a primeira visualização que nós temos de um ser com chakras e que projeta a luz através de seus chakras. A constelação de Pleiades é o berço de milhares de formas de vida entre 3D, 4D e 7D. A Terra percorre uma órbita ao redor da estrela de Alcione a cada 26 mil anos. Portanto, o nosso sistema solar pertence à nebulosa de Pleiades. Este conjunto estelar, que inclui também Sírius, Tolimã e outras estrelas, possui uma órbita definida como um hexágono a cada 560 mil anos ao redor de outro conjunto estelar que envolve a constelação de Órion. A Terra é um catalisador de dualidade. Muitas civilizações, que são uma consciência coletiva, decidiram ter uma alma para expressar a dualidade e promover a expansão da divindade, permitindo um maior equilíbrio ao sistema. Escolheram encarnar na Terra para viver a expressão da dualidade num contrato firmado há milhares de anos. Nós, na Terra, atraímos os experimentos mais difíceis que essas sociedades não podem realizar. Se tem algo que me deixou emocionada nesse primeiro bloco de estudos que nós fizemos, foi poder passar para você, e espero que eu tenha conseguido, a importância que você tem nesse processo, a importância que nós temos como terceira dimensão e a coragem que tivemos de abrir mão, né, de uma vida compartilhada, segura, mas também com bastante trabalho, para estar aqui agora desafiando as leis da existência para que o grande arquiteto possa viver as experiências e ter a sua expansão aqui na terceira dimensão. Então, agora no seu coração, sinta o quanto você é importante, o quanto os seres te observam, o quanto os seres te cuidam, mas eles querem sim que você expanda, que você faça essa mudança, porque é para isto que você veio. Eu sei o quanto esse conhecimento é libertador, o quanto ele nos dá essa sensação de fazer parte do todo, né? Isso é muito gostoso, mas também nos dá a responsabilidade de agirmos, né, para cumprir a missão que viemos cumprir aqui. Então procurem estudar e saber mais sobre o seu raio de missão, sobre a sua missão aqui nesse planeta
e peça amparo dos seres de luz, porque você é muito especial, você está sendo sim observado, cuidado, estimulado para fazer essa transição. Não se sinta mais sozinho, nem aqui, nem neste universo inteiro. Tenha certeza de uma única coisa: muitas estrelas brilham lá no céu, porque você teve a coragem de vir brilhar aqui na Terra. Os Pleiadianos. Vamos conhecer agora um pouco sobre estes seres lumínicos. Os Pleiadianos são os buscadores de mundos. Procuram mundos onde seja possível começar a plasmar uma realidade e agem conectando as dimensões. São seres que começam a ter uma forma humana, porém em realidade mantêm uma estreita conexão com a sexta dimensão. Dizemos então que um ser da sexta dimensão é uma projeção de um ser que é geométrico na quinta dimensão, um pouco mais densificado. Para atravessar os portais, que são esses buracos negros rumo à quinta e à quarta dimensão, os seres dessas realidades usam a esfera e começam a perceber o canal positivo e negativo daquilo que seria o Merkabah. Aqui temos uma imagem do Merkabah. É uma estrutura de 2 tetraedros que se combinam, que geram um cubo. Esse cubo, por sua vez, toca cada vértice formando uma esfera em seu centro. Então, o potencial energético começa a dividir-se e criar diferentes padrões de irradiação de luz na quinta dimensão. O Merkabah é necessário para projetar a intenção de um ser. Na sexta dimensão se veem os padrões e na quinta dimensão se vê a luz, a emoção que se gera a partir desse movimento de polaridade. A quinta dimensão. Na quinta dimensão se mesclam 2 realidades. Uma realidade mais espiritual, que é o plano mais sutil da quinta dimensão, e outra realidade de seres que vivem em planetas ancorados a um núcleo material na quinta dimensão. Observamos que na parte superior do Merkabah se encaixa a cabeça, que nas laterais se encaixam os braços, abaixo as pernas, e que há um canal central conectado ao núcleo da Terra. Podemos então interpretar nosso projeto humano como uma parte mais densa de como se observa um Merkabah. Observe a sexta dimensão: 6 esferas externas se contrapondo a 6 esferas internas. Temos aqui um hexágono, que em seu interior contém um Merkabah. Quando vemos anjos, acessamos a uma parte mais sutil de como se vê um Merkabah. A irradiação da geometria que sai do chakra do coração para os lados dá a sensação de raios de sol, num movimento que parecem asas, porém em realidade não são asas. É pura luz. Para baixo também enxergamos essa luz, que nos parece como uma túnica, e isso é a projeção para baixo do chakra base e esplênico de um anjo. É difícil ver o rosto deles porque tudo é irradiação de luz e com uma grande aura de diferentes cores, que em realidade são as projeções dos seus chakras. Por não ter um corpo físico, seus chakras irradiam essa luz em todas as direções e por isso nós os observamos como coloridos, como representantes dos diferentes raios ou como um arco-íris pacífico que nos ajuda a encontrar uma espécie de ordem, de equilíbrio no nosso ser. A densificação desse padrão é um pleiadiano. Um pleiadiano é mais parecido conosco, porém ele segue o padrão de anjos, porque brilham e tem essa sutilidade na sua forma de ser. Por isso se move mais lentamente e é mais denso do que um anjo, e podemos ver as suas pernas, podemos ver o seu corpo, seu rosto, aliás muito parecido ao nosso. Isso faz que tantos anjos como pleiadianos possam ser vistos ou até mesmo confundidos como se fossem um único ser. Em toda a história da humanidade, nos fizeram acreditar que quando vieram os pleiadianos trazer a sua missão ao nosso mundo, eles eram anjos dos céus, que vieram a trazer-nos as mensagens de Deus. Os pleiadianos habitam mundos sutis na constelação de Pleiades, e devido a isto, são os mais próximos ao mundo da divindade.
Então, para nós, eles são como os representantes do espírito. Eles são basicamente os que nos ajudam a entender quem somos, o propósito do nosso ser. Eles escolheram ser os guias dos nossos espíritos e das nossas almas no mundo da distorção que é a terceira dimensão. Por isso são tão relacionados aos anjos e aos mestres ascensionados. Eles se comunicam conosco trazendo mensagens. São os que nos guiam dentro da nossa caminhada espiritual. São os que compreendem de que todo o mundo das ideias é exatamente o que é projetado na matéria e que, aprendendo a usar o mundo das ideias, o mundo espiritual, nós podemos viver harmonicamente no mundo material. Eles não podem viver no mundo material. Estão tão conectados à quinta dimensão que é impossível ter uma relação direta com os seres da terceira dimensão. Por isso, necessitam de seres que estejam mais relacionados com a quarta e terceira dimensão. E a forma com que os pleiadianos conseguem cumprir a sua missão espiritual junto à Terra é através do boiadeiro, aquele da constelação de Touro, a pessoa que leva os bois para onde necessita, abrindo o sulco no solo, arando, para que o boiadeiro vá plantando as sementes no tempo correspondente. Esse guia estelar é o que põe as sementes na terra para que germine e possamos obter o fruto dessa colheita. Ele é o grande mestre da plantação. Aqui está um desenho da constelação de Touro, próxima à constelação de Órion, a figura do touro, tendo lá no seu lombo as Pleiades e no olho esquerdo Aldebaran, a grande estrela do céu. Na imagem da direita podemos ver as três Marias, logo acima Betelgeuse e lá no canto superior direito as Pleiades. Aldebaran é a estrela mais brilhante da constelação de Taurus. O seu nome significa aquela que segue, ou o olho de touro, referência à forma como a estrela parece seguir o aglomerado estelar das Pleiades durante o seu movimento aparente ao longo do céu noturno. Se olharmos na direção das três estrelas centrais da constelação de Órion, as três Marias ou três Reis Magos, da esquerda para a direita, no hemisfério norte, ou da direita para a esquerda, no hemisfério sul, avistaremos Aldebaran. É a primeira das estrelas mais brilhantes que encontramos no segmento dessa linha. O olho do touro. Bem, agora vamos conhecer um pouco de Arcturus, na constelação de Touro. O boieiro contém a segunda estrela mais brilhante que nos guia ao firmamento, ao norte do mundo, que é Arcturus. Os seres que provêm de Arcturus são muito diferentes dos seres pleiadianos, porque viviam fisicamente já em mundos onde eles necessitavam de matéria. Os arcturianos são uma evolução da terceira e quarta dimensão. Um ser arcturiano, de certa forma, beneficia-se da energia e da força das Pleiades. Arcturus é um lugar no céu onde podemos encontrar os planetas que desenharam a forma de projetar esse céu na Terra. Assim como os pleiadianos têm a sutilidade de entender o sistema, de entender o propósito de por que fizemos o que fizemos e como manifestar isso na matéria, os arcturianos desenharam justamente esse sistema na matéria, para ajudar-nos a manter a conexão com o céu. De certa forma, os pleiadianos são os que nos ajudaram a entender a conexão do céu na Terra, e os arcturianos são os que nos ajudaram, a partir da Terra, a construir um caminho para o céu. Poderíamos relacionar, muito vagamente, que os pleiadianos se relacionam com a fé, com a espiritualidade, com o caminho das crenças interiores, o potencial do ser. Ao passo que os arcturianos são os que nos ajudam a encontrar as ferramentas externas, a ciência, a medicina, a alquimia, e utilizar essas ferramentas do mundo para poder despertar o nosso interior. Os pleiadianos não têm raças, apenas diferentes vibrações ou cores, que nós costumamos chamar auras. Nós chamamos de aura a energia que emana do corpo físico. Para eles é um constante, e essa energia é visível. Por isso também se confunde com seres espirituais de outros planos, já que nós podemos chegar a ver essa própria luz. A capacidade que eles têm de mover-se através da quinta dimensão faz com que consigam mover-se de um mundo para outro
não importando a distância. Na quinta dimensão não existe o que nós chamamos de alto, largo e profundo, como é na terceira dimensão. Para eles, todas as realidades estão interconectadas. Tudo está em um mesmo lugar. Por isso, eles são guias dentro do tempo. Eles viajam através do tempo e do espaço, guiando-nos em nossas escolhas. Uma das formas em que podemos ver esse movimento desses seres é com suas próprias naves físicas, que são o Merkabah. Eles se movem em esferas de luz, não em naves espaciais feitas com minérios ou controles eletrônicos. Eles movem-se através da percepção do tempo e espaço, através das dimensões, que nós não podemos manejar nem ver, e o fazem convertendo-se a si mesmo na sua própria nave. Devido à sua grande conexão com o cosmos e sua capacidade de telepatia para comunicar-se e para trazer informação de todos os tempos, seus olhos parecem de um azul celeste no qual se refletem todas as estrelas. É uma característica que faz com que nós os vemos muito altos, pele clara, olhos muito claros, cabelos muito loiros. Porém, o que estamos vendo na realidade é uma projeção lumínica. Não significa que tenham realmente esse corpo. Voltando aos arcturianos, como se movem? Os arcturianos têm um corpo adquirido através de uma evolução biológica de terceira e quarta dimensão. Eles, sim, utilizam naves para mover-se, porém as naves arcturianas não se movem em direção para frente, para trás, para cima ou para baixo. Elas se movem em direção ao centro, dentro ou para fora. Sua forma de viajar é a de criar um toroide, através de um giro de um movimento circular de suas naves que fazem gerar um vazio no centro, um foco de uma energia ilimitada que abre os portais pelos quais os arcturianos atravessam. Essa forma de atravessar o tempo e o espaço é sempre através da lei da correspondência. Tudo que está fora está dentro, assim como é fora é dentro. Perceba que se eu me movimento para dentro de mim, até os meus átomos, as distâncias começam a ser relativas. Eu não preciso me mover até um ponto X no espaço. Preciso apenas me converter em moléculas que ressoem com esse outro lugar. E chego assim, sem necessidade de me mover de onde eu estou. Inspire agora e viva o toroide a partir de você mesmo. Os arcturianos vieram aqui à Terra e nos ensinaram tudo o que era referente a uma civilização. Eles foram basicamente nossos mentores para construir a primeira civilização imperial da Terra, que foi a Atlântida. Principalmente, a Atlântida deve a sua existência aos arcturianos. Eles nos entregaram conhecimento sobre o nosso propósito. Mesmo que as famílias atlantes não tenham sido um produto direto dos arcturianos, eles foram como nossos padrinhos. Modificaram muito a nossa própria realidade, transformando-nos no que somos hoje como humanidade. Os arcturianos são os que nos ensinam a como nos mantermos eternos na matéria, não porque nos querem eternamente presos nesse sistema, mas sim porque querem nos ensinar sobre as faculdades da matéria. Assim, eles nos têm ensinado na ciência, na medicina e nos têm dado todas as ferramentas tecnológicas para construir a nossa civilização. Os pleiadianos não deixaram muitos registros em nosso mundo.
além da nossa constante busca de chegar ao plano celestial. Isso que sentimos no nosso interior. Os caminhos espirituais para chegar ao invisível, para entender tudo que tem um propósito intocável, que tudo tem um propósito transcendental e que nada é realmente real, que temos que aprender a jogar com essa realidade. Atualmente, são os pleiadianos que nos guiam para encontrar o caminho justo, o caminho correto. Agora que você já tem uma noção da sua origem espiritual, de como o grande sistema funciona, nós vamos começar a pormenorizar essa situação. Então te convido para o próximo episódio, já dentro da nossa plataforma de estudos, onde nós vamos seguir esse trabalho. O segundo episódio já está pronto e trata da nossa origem estelar. Lá você vai aprender como é feito esse caminho da sexta para a terceira dimensão, quais os seres que trabalham nesse projeto magnífico. Você também vai conhecer o sistema de Sírius, a nossa mãe espiritual, e todo o sistema de Órion, o nosso pai espiritual. Vai saber sobre Gludok e a Confederação Galáctica e conhecer como trabalham os senhores da luz e os senhores da obscuridade. Vai conhecer um pouco mais sobre a quinta dimensão e a grande fraternidade branca e principalmente os mundos conscientes e inconscientes. E aí você vai entender como todo esse processo que está lá realmente está aqui em nós. Eu desejo muito todo esse conhecimento para você. É libertador, é sublime, é especial, nos torna mais especiais do que a gente jamais imaginou. Espero que você tenha gostado. Esta aula já está totalmente à sua disposição lá na plataforma. É só você clicar aqui e fazer a sua inscrição por apenas R$ 39,90 por mês. Somados, todos conseguimos manter esse projeto e trazer todo esse conhecimento e somar essa energia que o planeta está precisando tanto agora nessa transição. Te vejo lá!